Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Toda vez que acontece uma tragédia como o incêndio do Museu Nacional, um velho mantra é repetido. É preciso dar prioridade à cultura, um país sem memória é um país sem identidade, nossa cultura é o que nos forma, não é mais possível tratar a cultura com tanto descaso, não se forma um país sem cuidado com seus bens culturais e vai por aí. Mas toda vez que é preciso economizar por algum motivo, o primeiro corte sempre recai na área da cultura. Ah, a cultura pode esperar, precisa investir na produção de alimentos. Ah, ninguém liga muito para a cultura, o importante é construir mais um estádio de futebol, faz a alegria do povo. Uma conversa velha como o tempo. Enquanto isso, as chamas do descaso avançam e nossa memória vai virando fumaça e cinza. O deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, trabalha para o Brasil virar esse jogo. Ele está aqui com a gente. Deputado, o que está faltando? É mais recurso ou, desculpe a força da expressão, é mais vergonha na cara? Eu acho que falta vergonha na cara. Acho que o grande cientista brasileiro, negro, que faleceu em 2001, Milton Santos, Paulo José, geógrafo, ele passou a perceber que aquelas teses de que o Estado, em última instância, defende interesses de classe, deu lugar a um Estado, na era da globalização, em que ele só representa os interesses das grandes corporações. Então, os governos são eleitos pelo povo, há uma sensação de que você vive uma democracia, então elegeu o presidente, o governador, o deputado, o senador, para lhe representar nas instituições que exercem o poder do Estado. No entanto, essas autoridades, elas a rigor, usam o mandato que foi dado pela soberania popular, não para representar os interesses soberanos do povo, conforme a Constituição prevê. Corporações pesadas. Mas para representar os interesses do chamado mercado. Do grande capital. O argumento deles é o seguinte: o mercado ficou nervoso, então nós temos que ceder mais. Então você vê, Museu Nacional foi uma perda que não tem como mensurar. Mas não tem preço, não tem Você valor. percebe que dos 520 mil, até agora, mês de setembro, liberou-se 71.500. Enquanto que, recentemente, a TV Câmara, o Sistema Câmara de Comunicação, abriu para a sociedade brasileira um debate sobre o refis, mais um refis. Já são 20 e tantos refis. Que é refis? Refinanciamento de dívida de grandes empresas. Só num projeto foram mais de 400 bilhões em que os ricos deixam de pagar impostos. A previdência dos trabalhadores rurais, por exemplo, chamado Fundo Rural, também os grandes proprietários rurais, homens do agronegócio, mulheres do agronegócio, deixam de pagar anos seguidos e depois, como eles têm mandatos de senadores e deputados, fazem um projeto para isentá-los da sua obrigação. Agora, esses são os grandes lobbies que atuam no Congresso e que impõem as suas posições aqui. Olha, só do Fundo Rural foram 18 bilhões inicialmente, não é? Mas a gente está falando aqui de 500 mil, de meio milhão. Para a gente considerar que só esse estádio que foi construído aqui custou 2 bilhões e ainda tem um monte de denúncia de corrupção. Muita denúncia, foi né? muita coisa para propina. Muitos milhões só de propina, 2 governadores envolvidos, os últimos 2, né? Então, realmente, falta um projeto de nação soberana, democrática, e falta um projeto porque hoje o que está ocorrendo é que se a gente fala que o Estado está a serviço das grandes empresas, ele também está a serviço
dos países de onde vêm essas empresas, das matrizes. Porque muitos dizem, não, existe mais essa história de imperialismo. Só que quando o governo chinês compra as linhas de transmissão da energia de Belo Monte, aí a gente percebe que é o Estado chinês comprando, aí o governo diz, estamos privatizando para dinamizar a economia do Brasil. Só que quem comprou a nossa linha foi a estatal chinesa. Ou então, quando se privatiza a água e a Brett Shell é quem compra, isso é capital norte-americana e canadense. Ou quando se privatiza a água, a SEDAI, como no Rio de Janeiro, que ontem não forneceu água, eles estão destruindo a capacidade da SEDAI, a qualidade do serviço da SEDAI, para justificar a privatização. Me parece que a Vivendi disputa com a outra francesa, a Lyonnaise des Eaux, a Leoa das Águas, né? A Suez, que são as duas gigantes da água, até mais poderosas do que a norte-americana. Quando elas privatizam isso, né? Na verdade, você está percebendo que há uma geopolítica. É o estado tentacular das grandes corporações, estendendo seus, exatamente. Né? Seus tentáculos. Então, se no Iraque a argumentação de que havia uso de bombas, riscos de bombas, de bomba atômica, de gases químicos, bombas químicas com alto poder de destruição, então tem que invadir o Iraque, depois tem que tirar o Saddam, e destruiu-se. Eles diziam que haviam mísseis teleguiados, né? Que havia precisão cirúrgica. Eu me lembro da expressão. Mas a precisão era tão cirúrgica que atingiu várias ambulâncias, matou crianças, pessoas doentes, mulheres grávidas, e destruiu um dos museus mais antigos da humanidade. Né? Então, realmente foi uma destruição. Mas por que destruir a memória do povo iraquiano, da antiga Mesopotâmia? É porque um povo realmente, como você iniciou, né? Se não há memória, não há história. Logo, o presente e o futuro será, no mínimo, o quê? Nem a repetição do passado, porque o passado não existe. Então, o povo perde a identidade. As referências. As referências históricas, ele está suscetível a uma ocupação. Só que, se no Iraque precisou de míssil, no Brasil, em alguns países subdesenvolvidos, dependentes, são os próprios governos que estão entregando. Basta dizer, o pré-sal. O Brasil se tornou o 6º país mais poderoso em tese, depois da descoberta do pré-sal. Só que entregou. O projeto foi aprovado ano passado. Hoje, o petróleo do pré-sal está submetido aos interesses das grandes corporações. As corporações participam de um leilão falso, todo montado para que elas ganhem, mas depois a Shell, que é britânica, a BP, britânica, e a Total, francesa, disseram, calma lá, nós ganhamos o direito de explorar o pré-sal. No entanto, só vamos explorar e ter lucro com petróleo, que deveria ser do povo brasileiro, se você aumentar as nossas vantagens. Qual é a vantagem? Benefícios fiscais na ordem de 1 trilhão e 100 bilhões. Aí é fácil, né? Aí fica fácil. Foi aprovado ganhar aqui. Dinheiro desse jeito. Foi aprovado com a nossa crítica, com o nosso voto contra, mas 400 deputados e senadores, mais que isso, sem vergonhas, entreguistas, sem compromisso com a soberania nacional, entrega. Os mesmos que querem acabar com o direito à aposentadoria. Deputado, e outros direitos. Eu sei que nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta retomando o tema original. Claro que a gente está comovido, o senhor disse aqui antes do programa que chorou, eu também não aguentei, eu desabei quando vi aquilo tudo, porque tem uma ligação muito grande com essa área, mas emergencialmente a gente tem essas medidas aí. Agora, do ponto de vista assim, estrutural, para a gente resolver e finalmente enfrentar essa questão, o que é que o senhor sugere agora, nesse momento? Uma mudança de cabeça? Não sairá desse governo, mas eu acho que ou se enfrenta a questão do endividamento do país, a dívida pública está insuportável. Para você ter uma ideia, muito rapidamente, o Fernando Henrique herdou do Itamar uma dívida pública externa e interna na ordem de 67 bi. Deixou para o Lula quase 700 bi, 1000%. Quando o Lula saiu, ele deixou 1,3 trilhão.
E a Dilma saiu um dia desse. Ela fez um mandato em 1 ano. 5 anos de mandato em alguns meses. E sabe quanto, no mês passado, o Banco Central e a Fazenda anunciaram? 5 trilhões é a nossa dívida. Mas como o FHC está vivo? Todo mundo lembra ainda do governo dele? 60 e poucos bi para mais de 5 trilhões? Não, calma lá, porque aí não estão sendo contabilizados uma série de outras dívidas, como, por exemplo, as operações em mercado aberto. É mais de 6 trilhões, já está superando o nosso produto interno bruto, a riqueza produzida, ou seja. Mas tem uma outra coisa que é urgente. Qualquer presidente, Paulo Zé, eleito este ano, terá que revogar, mandar medida provisória ou mandar uma PEC para, com urgência, aprovarmos aqui a revogação da emenda constitucional 95, porque ela congela por 20 anos os investimentos em cultura, incluindo patrimônio histórico, incluindo museus, incluindo educação, incluindo ciência e tecnologia, ou seja, inviabiliza o país. Pois é, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu aposto que eles devem estar brigando comigo, porque eu deixei o senhor falar muito. Mas, deputado Edmilson, muito obrigado pela sua participação. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.